Você que trouxe a tua espada, eu gostaria que você pegasse em suas mãos, né? Você que não trouxe, em nome de Jesus, se achegue perto do irmão que está com a espada. Aleluia. Amém? Quantos estão com a Bíblia em suas mãos? A Bíblia é a espada contra as obras de Satanás. E eu quero falar hoje sobre algo que o Senhor, tem colocado ao meu coração, e eu sei que vai ser de grande bênção para a vida de todos, e eu sei que vocês vão sair daqui fortalecidos e edificados na presença do Senhor. Amém? Você que trouxe a tua Bíblia, abra comigo rapidamente no livro de Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, versículo 1 e 6. Glória a Deus. Louvado e santificado seja o nome do nosso Senhor. Lucas capítulo 22, versículo 1 e 6. Diz assim: Estava, pois, perto a festa dos pães asmo, chamado de Páscoa, e os principais, os sacerdotes e os escribas andavam procurando como matariam, porque temiam o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas. Repita comigo: entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. E foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria, os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou e buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Amém? Feche seus olhos, curva a tua cabeça nesse momento. Soberano e eterno Deus, Pai de todo poder, Deus de toda glória e graça, nós te louvamos, Senhor, e agradecemos por essa rica e preciosa oportunidade, ó Deus, de estarmos em tua casa, engrandecendo e bendizendo o teu nome, Senhor, o qual é excelso, Senhor, em excelência e grandeza. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos, Senhor, em teu nome, Senhor, o qual é maravilhoso. Por isso eu aclamo a ti e peço, Espírito Santo de Deus, vem, Senhor, fazer a obra, Senhor, em cada coração, na vida de cada um dos teus filhos, ó Pai. Que através, Senhor, desta mensagem, através desse ensinamento, os teus filhos, Senhor, venham crescer em fé, Senhor, em comunhão e intimidade contigo. Por isso eu aclamo a ti, Senhor, e peço a Deus, abre, Senhor, o entendimento e o coração dos teus filhos para a compreensão da tua palavra e do teu querer. Meu Deus, a obra é tua, Senhor. É o Senhor que realiza tanto o querer quanto o efetuar. Por isso eu peço a Deus, faz a tua obra em nosso meio, Senhor. Usa-me, Senhor, como um canal, como um instrumento, ó Deus, para abençoar a vida dos teus filhos, para transmitir a tua palavra, Senhor. Usa, Senhor, a minha boca, Senhor, para que não venha a ser palavras minhas, mas sim palavras diretas vinda do teu altar e direto do teu trono, ó Pai. E eu aclamo, Senhor, manifesta, Senhor, o teu poder e o teu querer em nome de Jesus. Amém? Podeis se assentar glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Eu quero falar algo nessa noite, baseando-me sobre o livro de Lucas, capítulo 22, do versículo 1 ao 6. E eu quero me basear dentro desse contexto, e eu quero trazer uma mensagem nessa noite, o qual eu creio que vai ser de suma importância para a tua vida. Então eu peço em nome de Jesus que desligue os celulares, Desligue em nome de Jesus, amado. Que você, não converse, procure não estar
deixando nada tirar a tua atenção dessa reunião, porque eu sei que Deus vai tratar no teu coração. Essa mensagem, eu quero usar o tema dessa mensagem como os descendentes de Judas. Então olhe para o irmão que está do teu lado e diz assim: os descendentes de Judas. Desde quando eu era pequeno, eu fui ensinado, a fazer um boneco, pegar esse boneco, tacar fogo, dar paulada, falando que esse boneco era Judas Iscariotes, o qual tinha traído Jesus. E eu sei que muitos dos que aqui estão também já fizeram isso algumas vezes. E quando eu passei isso, quando eu não tinha o conhecimento das Sagradas Escrituras, quando eu passei a ter o conhecimento das Sagradas Escrituras, eu passei a entender alguns fatos, que se eu fosse fazer boneco nos dias odiernos de hoje, eu teria que fazer bonecos de diversas figuras, diversos rostos, e diversos caracteres. E você vai entender que hoje nós estamos rodeados de descendência de Judas Iscariotes. Hoje existe uma grande descendência de Judas Iscariote, principalmente no meio do povo de Deus. E o Senhor me dá autoridade a tratar assunto nessa noite. E esse assunto vai ser um assunto o qual vai polemizar, vai trazer uma grande polêmica. Talvez alguns não concordem no que eu vou dizer, mas eu quero lhe dizer que a tua concordância ou não, para mim, não tem valor algum, a não ser a concordância de Deus. E como Deus me deu essa mensagem para transmitir ao teu coração, então eu quero agradar e fazer a vontade de Deus. Que você possa estar atento em ouvir a voz de Deus. A palavra do Senhor diz nesse texto que acabamos de ler, que havia uma trama para prender e matar Jesus em Jerusalém, mas como aqueles líderes religiosos iriam pegá-lo? É uma pergunta, amado, que eu quero fazer à amada igreja nessa noite. Como os líderes religiosos poderiam achar alguma acusação formal contra Cristo, a não ser as acusações que eles formalizavam, que Jesus se declarava ser o próprio Deus? Nós sabemos que lá no versículo de João, capítulo 8, versículo 47, quando Jesus se ocultou do templo, passando pelo meio do povo, ali eles queriam apedrejar Jesus, porque Jesus se declarava ser o grande eu sou. Nós sabemos que então os sacerdotes e os religiosos daquela época se reuniam, esperando uma brecha, esperando uma oportunidade para poder prender Jesus. E nós sabemos que eles não tinham capacidade de chegar até Jesus ali por si mesmo e mandar efetuar essa prisão, porque eles temiam a reação do povo que estava com Jesus. Nós vemos que no versículo 2, Satanás entrou em um dos discípulos de Jesus Cristo. É essa pergunta que eu quero lhe fazer nessa noite. Como Satanás pode entrar na vida de uma pessoa que está do lado ou até mesmo caminhando com Jesus? Nós vemos que a Bíblia diz que Judas Iscariote era um dos 12 discípulos de Cristo. E a palavra de Deus diz que não foi demônios, não foi potestade, não foi principados, não, e sim o próprio Satanás que entrou em Judas Iscariote. Eu quero que você olhe para o irmão que está do teu lado e diga assim para ele: meu irmão, Judas Iscariote era um dos 12 discípulos de Cristo. No versículo 2 diz assim: e os principais dos sacerdotes, os escribas, andavam procurando como matariam, porque temiam o povo. Versículo 3: entrou porém Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariote, o qual era do número dos 12. O qual era do número
dos 12. Então ele era um dos 12 discípulos. Amado, isso é muito forte. Existe muito crente no dia de hoje que acha que ele, está vulnerável a uma ação do inimigo. Ele muitas vezes acha que o inimigo não pode tocar, ou que o inimigo não pode ter reação alguma sobre a sua vida. Mas nós sabemos que as Sagradas Escrituras nos mostra que não é bem assim. A palavra de Deus diz: se revestir de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra a astuta cilada do diabo. E a palavra do Senhor também diz que Satanás, ele é como um leão que ruge, esperando uma oportunidade para poder nos tragar. E nós vemos que na vida de Judas Iscariote, Satanás pôde ter livre acesso. Satanás pôde entrar na vida de Judas Iscariote. Nós vemos que o texto não está dizendo que um demônio entrou nele. O texto está dizendo que o próprio Satanás entrou em Judas Iscariote. Judas foi um dos 12 apóstolos escolhido por Jesus e recebeu junto com os outros a autoridade para expulsar demônio. Como uma pessoa que tinha recebido a autoridade para expulsar demônio poderia deixar Satanás entrar em sua vida? Como uma pessoa que estava caminhando ao lado de Cristo pode deixar Satanás envolver a sua vida? E é essa pergunta que eu faço à amada igreja nessa noite. Como um dos 12 apóstolos, um dos 12 discípulos de Cristo, como um escolhido, como pode ser que Satanás entre na vida de um escolhido? Nós vemos que a autoridade que ele recebeu foi lícita. Quero que você abra em Lucas capítulo 6, do versículo 13 ao 16. Lucas capítulo 6, do versículo 13 ao 16. Aleluia. Diz assim, Lucas capítulo 6, versículo 13: ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles, a que também designou como apóstolos. Repita comigo, volta, Everaldo. A qual designou como apóstolo. Então Jesus havia designado Judas Iscariote como um dos seus apóstolos. Versículo 14. Aí diz: Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Felipe e Bartolomeu. Versículo 15. Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote. Versículo 16. Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio ser o traidor. Então quem era Judas Iscariotes? Um dos 12 escolhido para ser apóstolo, um dos 12 escolhido para ser discípulos, para levar o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a palavra do Senhor diz que ele acabou deixando Satanás. Repita comigo, acabou deixando Satanás entrar em sua vida. Nós vemos que ele andou lado a lado com Jesus, recebeu autoridade para expulsar demônio. Uma pessoa que tinha andado lado a lado, que recebeu autoridade, como podia permitir a entrada de Satanás? Então isso significa, amado, que não tem significado algum se você acha que só por você estar na igreja, só por você estar do lado do bispo, ou só por você estar do lado de uma pessoa que é de Deus, isso não significa que você está guardado. Isso não significa que você não terá liberdade para que Satanás não entre na tua vida. Nós sabemos que Satanás só não pode entrar na vida daquele
que realmente abriu o seu coração e se entregou a Deus. Nós sabemos que a palavra do Senhor também diz, lá em João capítulo 13, versículo 29, que ele andou lado a lado com Jesus e era o que tomava conta da bolsa com dinheiro. Olha só, visto que Judas era o encarregado do dinheiro, repita comigo, o encarregado do dinheiro. Alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. Então, além de Judas Iscariotes ser apóstolo, além de Judas Iscariotes ter recebido ali a autoridade para expulsar, Judas Iscariotes tinha uma função. E qual era a função de Judas Iscariote? A responsabilidade do dinheiro. Isso significa, Judas Iscariote era o tesoureiro naquela época. Judas Iscariote era aquele o qual cuidava da parte financeira. Nós vemos que, no entanto, Judas Iscariote, ele roubava o dinheiro da bolsa. O que Judas Iscariote fazia? Roubava o dinheiro da bolsa. Em João capítulo 12, versículo 6, João capítulo 12, versículo 6, e ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era o quê? Ele era o quê? Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Então veja só, era um dos apóstolos, um dos discípulos, recebeu autoridade, porém nós vemos que ele era responsável pelo dinheiro. E nós vemos que ele era o quê? Ladrão. Sendo responsável pelo dinheiro que era arrecadado, ele vinha e colocava a sua mão e tomava daquilo. E ele tomando daquilo, ele achou que nada ia acontecer na vida dele. Jesus não lhe disse nada. Jesus não falou para ele, mesmo sabendo o que ele fazia. Jesus não disse para ele: você está me roubando. Jesus não disse para ele: você é um ladrão. Não. Jesus ali consentiu que Judas Iscariote fizesse. Quando Judas Iscariotes roubava, ele abria legalidade para que Satanás entrasse na sua vida. Amado, quando eu vejo essa palavra, com essa frase, então Satanás entrou em Judas, 3 questões vêm à minha mente, e é sobre essas 3 questões que eu quero ver. Porque Judas, que havia recebido poder para expulsar demônio, não expulsou Satanás? Por quê? Por que ele não soube quando Satanás tomou a vida dele? Essa é uma das 3 questões que vem à minha mente. Como uma pessoa que recebeu a autoridade de Deus não pôde ver Satanás entrar em sua vida. A segunda questão que me vem à mente é por que Satanás fortaleceu o desejo de Judas para atrair Jesus, se isso representava a sua própria derrota. Por quê? Por que Satanás fortaleceu o desejo de Judas para atrair Jesus, se isso representava a sua própria derrota, sabendo que Jesus, ele tinha que ser traído. Jesus, ele tinha que passar pela cruz do Calvário para que eu e você recebêssemos a purificação dos nossos pecados. Essa é a segunda etapa que vem ali na minha mente. A terceira, meu amado, Deus não viu isso tudo?
Se Deus não viu isso, por que Deus não repreendeu Judas? Por que Deus não fulminou a vida de Judas Iscariotes? Eu vou usar a terminologia que muitos dizem nos dias de hoje, dizendo assim: eu não sei por que Deus permite esse irmão fazer isso. Ai, se eu fosse Deus. Ai, eu não sei por que Deus permite esse irmão fazer aquilo. A pergunta é o porquê Deus permitiu isso. E baseando-me sobre essas questões, eu quero ministrar hoje ao teu coração que ainda existe os descendentes de Judas Iscariote. Ainda existe os que são da sua linhagem, os que são da sua descendência. E a palavra de Deus diz que os descendentes de Judas sempre trocam Jesus pelos seus próprios interesses pessoais. Quem é aquele que é da linhagem de Judas Iscariote? É aquele que pensa em si mesmo. É aquele que pensa nos seus interesses pessoais. Ele não consegue ver o propósito de Deus. Ele não consegue enxergar a posição que Deus o coloca. Ele não consegue enxergar o que Deus fez por ele. Não. Ele somente vê aquilo que é satisfatório a si mesmo. Em Efésios capítulo 2, o versículo 1 ao 3. Efésios capítulo 2, o versículo 1 ao 3. Judas foi apóstolo que quase sempre passava desapercebido. Ele não criava problemas, mas como nós já observamos, ele era ladrão. Judas amava o que, igreja? O dinheiro. Judas Iscariote amava o dinheiro e ele amava o poder e os prazeres que o dinheiro podia comprar. Judas seguiu Jesus, mas por motivo errado. Por motivo errado. E Efésios capítulo 2, versículo 1 diz o quê? Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Agora eu vou lhe dizer na linguagem da Bíblia NTLH, que diz assim: antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Então vocês estavam espiritualmente mortos em suas transgressões ou em seus pecados. Versículo 2, Bíblia NVI: nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e os príncipes do poder do ar e o espírito que agora está atuando nos que vivem no quê? Então esse espírito maligno ainda está atuando naqueles que vivem no quê? No que, igreja? Na desobediência. Então, em quem esse espírito maligno atua? Em quem essa potestade atua? Nos filhos da desobediência. Versículo 3: anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Quando você estava no mundo sem Cristo, anteriormente, antes de você vir para Cristo, você também vivia entre eles. Entre quem? Entre os principados, entre as potestades, entre os dominadores, entre aqueles que fazem o desejo da sua natureza humana, que satisfazem a si mesmo. Vamos trazer
Versículo 3 para os dias de hoje, na Bíblia a linguagem de hoje, ela diz assim, versículo 3: de fato, todos nós éramos como ele, e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Então, quem estava destinados a sofrer o castigo de Deus? Todos nós. Cutuca o teu irmão que está do teu lado e diz assim: você também estava, meu irmão, destinado a sofrer o castigo de Deus, pela irreverência, pela desobediência, por querer andar no seu próprio curso natural, humano, nos desejos da sua carne, da sua natureza humana, das suas vontades, das paixões carnais, dos desejos carnais, das concupiscências desse mundo, tanto financeira quanto emocionais e assim por diante. E com isso, você era desobediente. Judas, ele tinha um problema. Qual era o problema de Judas Iscariote? O problema que muitos têm nos dias de hoje. Qual o problema, bispo? O problema é não lutar contra si mesmo e contra os seus desejos. Não luta. O apóstolo Paulo diz: eu esmurro a minha carne para fazer a vontade do Espírito. Ele diz: porque aquele que anda naturalmente não pode discernir aquilo que é do Espírito de Deus, porque aquilo que é do Espírito de Deus se discerne espiritualmente. A carne, natureza carnal, Paulo dizia: o pecado está na minha carne. O próprio Caim, quando decaiu-lhe o semblante, o próprio Deus chegou para ele e diz assim: eis que o pecado já as porta, mas convém a ti, Caim, dominá-lo. Então convém a quem lutar contra o pecado, convém a quem lutar contra a sua natureza, contra os seus desejos, contra o inimigo da sua alma. Convém a você. Judas Iscariote andava com Cristo por motivos errados. Judas, como qualquer outro ser humano, não era inocente, pois Satanás não aprisiona inocentes. É aqui que eu quero chegar. Aquela pessoa que está no mundo lá fora, ela é inocente, e Deus não leva em conta o dia da sua ignorância. Mas você que tem o conhecimento de Deus: ah, porque sou eu? Quantas pessoas no mundo aprontam, quantas pessoas no mundo erram e não acontece nada, por que comigo vai acontecer? Porque você tem o conhecimento. Você não é mais inocente. E Satanás, ele só prende aquele que não é inocente, porque conhecedor do mandamento de Deus, ele pode chegar diante de Deus e dizer: opa, não cumpriu a tua vontade. Ele é conhecedor, ele conhece, então ele pode te prender, ele pode entrar na sua vida, ele pode destruir a tua vida, porque essa é a função dele: matar, roubar e destruir. Mas na vida daquele que é inocente, ele não aprisiona o inocente. Então olhe para o irmão que está do teu lado e diz assim: Satanás não aprisiona inocente, meu irmão. Diga assim: Satanás só aprisiona aquele que não é inocente. Satanás trabalha com poder sobre o quê? Sobre as paixões pessoais. Aonde Satanás vai trabalhar na tua vida, crente? Nos teus desejos.
Eu ouvia um ditado antigo, de pastores antigos, que falava assim: o diabo é sagaz, é astuto, e ele sempre vai atacar no teu ponto mais frágil. Satanás, ele sabe qual é o teu desejo. Satanás sabe qual é a paixão na sua carne. Satanás sabe qual lado mais frágil você tem, para poder te aprisionar e para poder te autodestruir. Então ele vai tentar fazer você satisfazer esses desejos. E nós sabemos que a paixão pessoal de Judas Iscariote era ser o quê? Ladrão. Qual era a legalidade que o diabo tinha na vida de Judas? Ele ser ladrão. Judas era ladrão. Judas, por finalidade própria, procurava manter um relacionamento falso com Jesus e os apóstolos. Amado, quem tenta manter um relacionamento falso com Jesus é aquele crente que vem à igreja. Você vai aprender, eu vou ensinar você, amado. Deus me deu essa mensagem e você vai sair daqui sabendo por que na tua vida muitas coisas não estão indo para frente, e o porquê você está nesse alto e baixo, que nem crente elevador, um dia está lá em cima, um dia está lá embaixo, que nem crente conograma, né? Aquela maquininha, como que chama? Cardiograma, pi, 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 né? Um dia está lá em cima, um dia está lá embaixo, né? Você vai aprender em nome de Jesus o porquê. Judas, por finalidade própria, procurava manter um relacionamento verdadeiro ou relacionamento falso com os apóstolos e com Jesus. Ele trocou Jesus por 30 moedas de prata. Mateus capítulo 26, versículo 15. Vamos ver o que a Bíblia diz. Mateus capítulo 26, versículo 15. Olha lá no telão. E lhe perguntou: o que me darão se eu entregar a vocês? E eles lhe fixaram o preço de 30 moedas de... O que se eu entregar ele a vocês? Eu vou entregar 30 moedas de prata. Os inimigos, os fariseus, eles procuravam uma oportunidade para poder prender Jesus. E Judas Iscariote deu essa oportunidade, traindo Jesus por 30 moedas de prata. Quantos descendentes de Judas existem na igreja hoje em dia? Quantos bonequinhos nós íamos ter que fazer, bater com madeira, tacar fogo, amarrar em poste, em árvore? Quantos descendentes que existem hoje dentro da igreja? Essa é a pergunta que eu faço. Que estão atrás de bens, estão atrás de dinheiro, estão atrás de trabalho, e trocam Jesus por todas essas coisas. Porque hoje já não estão mais dentro da igreja por causa da comunhão do corpo. Hoje já não estão mais dentro da igreja por causa de adorar Jesus, da comunhão com Jesus, não. Hoje vem a igreja querendo carro, querendo um dinheiro, querendo apartamento, querendo bens. E o que tem de diferente entre trocar Jesus por 30 moedas ou trocar um relacionamento de Jesus por causa de trabalho? Qual a diferença entre você dar 30 moedas, trocar por 30 moedas, e você ficar fazendo hora e não vir para a igreja? Qual a diferença? Quantas trocas? Hoje eu não vou na igreja porque, né, eu não estou com vontade. Desejos pessoais, vontades pessoais. E Satanás vai se fortalecendo na sua carne.
se fortalecendo na sua vida. Não, hoje eu não vou na igreja porque eu tenho uma festividade, isso. Hoje eu não vou na igreja porque eu tenho aquilo. Hoje eu não vou na igreja porque eu tenho que trabalhar. Hoje eu não vou na igreja por causa disso. Motivos pessoais. Os mesmos motivos de Judas Iscariotes, que só pensava em si mesmo. Bispo, eu sou crente há 30 anos, eu sou crente há 20 anos, tenho andado com Jesus, agora o Senhor vem me dizer que eu agindo dessa maneira, eu sou da linhagem de Judas Iscariote. Amado, Judas também caminhou com Cristo, era apóstolo de Cristo, tesoureiro de Cristo, e Satanás entrou na tua vida por motivos pessoais. Qual a diferença? Olhe para o irmão, cutuca para o teu irmão e diz assim: de que descendência você é, meu irmão? Olha para ele e diz assim: você não é da linhagem de Judas Iscariote, não, né? Que troca Jesus por trabalho, por bens, por dinheiro, né? Motivos emocionais, motivos particulares. Você não é dessa linhagem, não, né? A linhagem que troca Jesus por pouca coisa. Tínhamos então que trocar o boneco de Judas. Pessoas que não vêm mais na igreja porque se relacionou com fulano que é fora da igreja. Eu quero lhe dizer, amado, Deus terá piedade daquele que está fora da igreja, mas de você Deus não terá piedade. A ira de Deus se acenderá contra ti, porque aquele que está lá fora é inocente, mas você não é inocente. Você é conhecedor das Sagradas Escrituras, você é conhecedora da palavra de Deus. E aos conhecedor não é tomado por inocente. Então olhe para o teu irmão e diz assim: você não é inocente, meu irmão. Agora eu quero responder a tua pergunta que você fez: por que isso acontece comigo? Porque tu não és mais inocente e tem sido desobediente à palavra do teu Senhor. Porque só cai sobre a minha cabeça? Porque tu não és inocente. E todo aquele que não é inocente, a sentença vem sobre ele. Se você entrar num réu de um júri, se você for inocente, você é solto. Mas se você não for inocente, você é acusado e condenado. E da mesma modo, não é diferente com Deus. Deus não toma por inocentes aquele que tem o conhecimento da sua vontade. Amado, quantos descendentes de Judas existem na igreja nessa noite? Esses que trocam são os descendentes de Judas, que durante a sua vida faziam a vontade daquele que governa, né? Os poderes espirituais, isso é Satanás. Em toda a sua vida fez os seus prazeres, os seus desejos carnais. E nós vemos que em vez de lutar contra ele e expulsá-lo, todos os que seguem a Jesus por interesses pessoais, sejam quem for, pastores, obreiro, diácono, membros ou não, são descendentes de Judas Iscariote. Então, se você está servindo a Cristo por motivos pessoais, desculpe, mas eu quero lhe dizer nessa noite: você é de uma linhagem, descendência de Judas Iscariote, porque você busca os seus próprios interesses, você busca o teu próprio prazer. Você não é daquele que
é da descendência de Cristo, que diz assim: Senhor, não faça a minha vontade, sim a tua. Você não é da linhagem que nega a si mesmo. Você não é da linhagem que deixou tudo para servir a Cristo. Se você está na igreja por interesse, então você passa a ser da linhagem de Judas Iscariotes. O descendente de Judas é aquele que por interesses pessoais fogem e confundem o evangelho de Cristo. Por quê? Porque ele vem para a igreja, ele tenta buscar, ele vê que não recebe, porque a Bíblia diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão. Como ele não busca o reino de Deus, ele vem buscar o quê? Buscar trabalho, buscar lado emocional, relacionamento, vem buscar isso, vem buscar aquilo outro, e etc. Aí ele não alcança, ele acaba saindo da igreja, começa a falar mal da igreja, taca pedra na igreja, Por quê? Acaba confundindo até aqueles que estão. Por quê? Por causa dos motivos pessoais, por ele ser da descendência e da linhagem de Judas Iscariote. Então cutuca o irmão que está do teu lado e diz assim: por que você está aqui nessa noite? Satanás sabia que tanto a morte de Jesus como a sua ressurreição seria a sua própria destruição. Jesus, ao iniciar o seu ministério, foi tentado por Satanás no deserto da Judéia, como diz em Mateus capítulo 4, versículo 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Versículo 2. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Versículo 3. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Para aí no telão. Olha o que Satanás está mandando Jesus fazer. Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Busque os seus motivos pessoais. Você não está com fome depois de jejuar? Você não está com fome? Você não tem essa autoridade? Então manda que essa pedra transforme em pães. Versículo 4. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de. Versículo 5. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, versículo 6: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordem aos seus anjos ao seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que vocês não tropecem em alguma pedra. Versículo 7. Jesus lhe respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Isso significa o que o diabo queria que Jesus fizesse? Você recebeu autoridade, abusa dessa autoridade. Jogue. Você recebeu. Seja soberbo. Se lança, Deus, e aí? Não, é isso. Está escrito. Satanás é assim. Satanás muitas vezes usa o teu lábio quando você diz assim: você vai ver só, eu sou crente, você vai perecer. Satanás é aquele que usa os teus lábios muitas vezes para tentar fazer você abusar da autoridade que foi dada a você. É por isso que Paulo diz: que saia da vossa boca palavra que seja somente para edificar. Por quê? Porque tem crente que, ao invés de usar a autoridade para edificação, usa para destruição. Você vai ver, aquele irmão vai morrer. Você vai ver só, vai vir se rastejando. Aquele irmão vai. Versículo 8. Depois o diabo levou-o a um monte muito alto
e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor. Todos os reinos, o seu esplendor, a riqueza, mostrou tudo aquilo que era belo. Versículo 9: e ele lhe disse: tudo isso lhe darei se você se prostrar e me adorar. O que eu mais vejo hoje é pessoas que muitas vezes é posto à prova. O diabo diz: para que você vai ficar no culto, rapaz? Vai ficar no culto e ficar comendo pão com água, sendo que dá para você trabalhar à noite, fazer faculdade à noite, se formar, rapaz. Sabe o que você faz, rapaz? Para de ir na igreja durante a semana, só vai de domingo, rapaz. Porque só indo de domingo você vai ter dinheiro, você vai poder isso, você vai poder aquilo, você vai poder aquilo outro. Ele te põe à prova. Ele te oferece aquilo que é belo, tudo aquilo que é esplendor, tudo aquilo que o mundo pode te oferecer, para você o adorar, para você fazer a vontade dele. Sabe o que isso significa? Você que é jovem, você que é adulto, Satanás vem e oferece o mundo para você, para que você o adore. Versículo 10: Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste, só a Ele preste culto. Na linguagem atualizada no dia de hoje, versículo 1: Satanás sabia que tanto a morte de Jesus como a sua ressurreição seriam a sua própria destruição. Porém, Jesus, ao iniciar o seu ministério, foi tentado por Satanás. Nós vemos o versículo 9 do capítulo 4, ele diz assim: e ele tentou que Jesus transformasse as pedras em pães, e também a pular do topo do templo, e obter domínio sobre o mundo de um modo fácil. Satanás disse, eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. Linguagem atualizada: se você me adorar, eu lhe darei tudo isso. Versículo 10, a resposta: vai embora, Satanás. As escrituras afirmam: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. O que nós vemos é que em tudo isso era para Jesus, não tomar o caminho do sofrimento, do sacrifício e morte. Satanás queria oferecer para ele um caminho totalmente oposto daquilo que era o seu propósito. Aponte o dedo para o teu irmão que está do teu lado como profeta. Diz assim: tome cuidado, meu irmão. Satanás vai te pôr em caminhos que impeça você de cumprir o propósito de Deus, que impeça você de cumprir o propósito de Deus. O objetivo de tudo isso era para que Jesus não tomasse o caminho do sofrimento, do sacrifício e da cruz e morte. Você é o filho de Deus. Use o poder que você tem para reinar mais diferente, dentro do propósito de, não sendo como Judas Iscariote, não reinando nos seus desejos, não reinando nas suas vontades, não reinando nos seus propósitos, no seu propósito pessoal. Não. É como aquela frase que eu torno a dizer, que eu vou colocar na camisa da igreja, escrito, não tente colocar Deus no sonho, mas deixe Deus colocar você no sonho dele. Existem muitas pessoas que tentam colocar Deus em tudo na sua vida, mas nunca deixa Deus colocá-lo em sua vontade. Amado,
Lá em Mateus capítulo 16, versículo 22, Satanás tentou tirar Jesus do caminho da cruz através de Pedro. Então Pedro, a Bíblia diz assim, Jesus, olha só, Mateus capítulo 16, versículo 22. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te ia acontecer? Nunca te ia acontecer? Olha só o que diz na Bíblia atualizada. Satanás tentou tirar Jesus do caminho da cruz através de Pedro, dizendo. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo, dizendo que Deus não permita isso. Nunca vai acontecer com o Senhor. Nunca vai acontecer com o Senhor. Nunca. Crente, toma cuidado. Existe um monte de vasos. Pedro, se eu não estou enganado, também era um dos escolhidos como apóstolo, que tentou tirar o propósito de Jesus. Ah, meu Deus, eu vou falar. Não deixe ninguém tirar o propósito de Deus da tua vida. Não deixe ninguém roubar o propósito de Deus da tua vida. Satanás vai usar muitos Pedros para tentar te afastar do caminho, para tentar te afastar da igreja, para tentar te afastar do propósito versículo 23 diz assim: Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas na do quê? Mas na do quê? Você é uma pedra de tropeço, porque você não está pensando naquilo que é de Deus. Você só pensa nos motivos pessoais, nas coisas do mundo. Você só pensa em satisfazer a sua vontade. Você só pensa em si mesmo, satisfazer os seus desejos. Não. Jesus sabia qual era o seu Então olhe para o teu irmão que está do teu lado e diz assim: não deixe ninguém roubar o teu propósito, meu irmão. Diga: não deixe ninguém roubar o teu propósito. Linguagem de hoje: você é como uma pedra no meu caminho para fazer com que eu tropece, pois está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Você está pensando como o ser humano pensa. Então por que Satanás entrou em Judas, se sabia que todos os seus propósitos seriam derrotados na cruz? Já que ele não podia fazer com que Jesus mudasse de rumo, ele transformaria a crucificação de Cristo no pecado mais grave, mais feio, mais doloroso possível. Satanás, por meio de Judas, geraria seus descendentes, que confundiriam o evangelho, o amor, a fé, a pureza e a missão da igreja. Satanás está mudando a igreja nos dias odiernos. Usando os descendentes de Judas Iscariotes, que vão lá dizer: eu recebi isso, eu recebi aquilo, eu recebi isso, porque aqui é assim mesmo. Eu já vi um monte de pessoas receber bênção nessa igreja, mas aqui é ensinado a buscar primeiramente o reino e a sua justiça. Toma cuidado, vai vir aquele que é usado, o Pedro, que está sendo usado por Satanás, dizer para você: vamos para o meu ministério, porque lá na minha igreja você vai receber bênção. Vamos para a minha igreja, porque lá na minha igreja, sabe o que é que ele está querendo fazer, Fernanda? Tirar você do propósito de Deus. Ele quer tentar te afastar dessa igreja
para tentar roubar a bênção que Deus te deu, que é teu filho, destruir a tua vida, a tua família e fazer você ter o infarto que você ia ter. Sabe o que Satanás está tentando fazer? Roubar os propósitos. Aí você, para buscar motivos pessoais, tenta ir. Acaba se aproximando do erro. E acaba sendo da linhagem do quê? De Judas Iscariote. Então diga ao Pedro que vem: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço e não pensa nas coisas mas nas coisas na minha opinião, amado, vocês querem saber? Eu creio que Jesus estava dizendo que Satanás age em função dos pensamentos, dos desejos, para que pratiquemos assim. Ele nos deixará confuso acerca dos pensamentos de Deus. Então o que Satanás estava querendo? O quê? Que Jesus dissesse assim: é mesmo, né? Eu vou fugir. Eu não vou deixar eles me pegar. Eu vou fugir do sacrifício. Eu vou fugir da vontade. Não. Jesus sabia qual é o seu propósito. E no nome de Jesus, se você sabe nessa noite que você está aqui para servir a Cristo, eu quero que você levante as tuas mãos para o céu e você glorifique ao nome santo e poderoso do Senhor. Entregue ao Senhor o teu melhor nessa noite, amado. Entregue o teu melhor ao Senhor nessa noite. Entregue o teu melhor ao Senhor nessa noite. Eu quero lhe dizer, a Bíblia diz que Salomão não buscou os seus interesses. Salomão pediu sabedoria, e por ele buscar a sabedoria, Deus fez dele um homem próspero, um homem rico, um homem abençoado. Eu quero lhe dizer, amado, não busque os teus interesses, não busque os teus desejos, aniquile a sua vontade, mas faça a vontade do teu Senhor. Adore-o, 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 adore-o. Não fuja do sacrifício. Não fuja do sacrifício. Rimacalabassore candaralabas. Ricando xerebecai. Você pediu uma resposta, se era para você tomar o teu rumo ou não. Não fuja do teu sacrifício. Não fuja do teu sacrifício. A porta não está abrindo porque não é tempo, mas a porta vai se abrir. Não fuja do teu sacrifício. Não fuja da vontade do teu Deus. Não fuja. Ele te trouxe aqui para um propósito. Não fuja do propósito. Não fuja do propósito. Satanás vai tentar abrir portas para você, te mostrar aquilo que é esplêndido, aquilo que é belo, mas não aceite. Recuse as ofertas de Satanás. Recuse as ofertas de Satanás. Recuse as ofertas de Satanás, porque Deus tem o melhor para ti. Deus tem o melhor para ti. Cutuca o irmão que está do teu lado, diga assim: não aceita as propostas de Satanás, meu irmão. Aleluia. Satanás tentou tirar Jesus do caminho da cruz através de Pedro. Então Pedro levou para um laço e começou a repreendê-lo, dizendo:
Que Deus não permita isso, nunca vai acontecer com o Senhor. Versículo 22. Nunca vai acontecer com o Senhor. Nunca. Aleluia. Jesus, ele virou a Pedro e disse: sai da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho para fazer com que eu tropece, pois está pensando como o ser humano pensa e não como Deus pensa. Agora olha para o teu irmão e diz assim: sabe por que você está fraco, meu irmão? Sabe por que você está com essa cara murcha? Sabe por que você está triste? Sabe por que você está angustiado? Porque você está pensando como o ser humano pensa. Agora comece a ver como Deus pensa. Deus quer te fortalecer, Deus quer te encher, Deus quer honrar a tua vida, Deus quer dar uma nova história para ti. Então não pense como o ser humano pensa. Não pense. Porque Satanás entrou em Judas e sabia que todo o propósito seria derrota na cruz. Por quê? Porque quer tirar você do caminho. Sabe por quê, meu amado? Eu vou lhe dizer. Satanás quer de todas as formas tentar fazer crescer o seu número de descendentes de Judas Iscariotes. Satanás quer fazer número de pessoas que pensam só em si mesmo. Satanás quer fazer número de pessoas que pensam em seus desejos, em suas vontades. Esses são os descendentes de Judas. São facilmente vistos hoje no nosso meio. São facilmente vistos. Por quê? Os descendentes de Judas é aquele que você vive vendo ele desanimado, contristado, abatido, porque sempre ele pensa nos seus motivos pessoais. Então comece a analisar a tua vida. Comece a analisar a tua vida. Oh Deus, na ignorância, na inocência, quando eu era criança, diaconisas, fazia-se um boneco. Eu, sem o conhecimento, tentava tirar um cisco e não via o argueiro que estava no meu. Batia num boneco representando um ser, sendo que eu era igual àquele ser. Da mesma forma, amado, existem milhares e milhares de pessoas que estão como Judas Iscariote. Jesus não pode ser parado por Satanás. E nós vemos que ele incluiria para dentro do seu processo os outros apóstolos e discípulos. Eles abandonaram Jesus e a missão que deles haviam recebido. Se intimidaram, negaram, fugiram, tentando voltar aos seus negócios. O que age desse modo, após ter recebido a verdade divina em seu coração, também são descendentes de Judas Iscariote. O que aconteceu? Depois do processo, os outros apóstolos, repita comigo, e discípulos, repita, os outros apóstolos e discípulos abandonaram Jesus e a missão que dele havia recebido, porque se intimidaram, negaram e fugiram, tentando voltar aos seus negócios. Agora diga bem alto: o que age desse modo, após terem recebido a verdade divina em seu coração, também são descendentes de Judas Iscariotes. Agora cutuca o teu irmão e diz: você já pensou em voltar para trás, meu irmão? Hein? Levita Evandro? Quantas vezes Deus ouviu dos teus lábios:
Igreja amada do Senhor, quantas vezes você pensou em retroceder e voltar atrás? Por quê? Porque você olhou para o propósito ou olhou para si mesmo? Porque você olhou para o propósito ou olhou para os motivos pessoais? Como Satanás, ele não pode parar Jesus. Ele não pode parar o propósito. E ele não pode parar aquele que caminha no aquele que caminha no esse ele não pode parar. Porque o que caminha no propósito negou a si. Atos capítulo 4, versículo 27. E Deus, por meio dos seus desígnios, Deus estava gerando os descendentes de Jesus. Qual era o descendente? Olha só, o primeiro irmão está lá no livro do Atos dos Apóstolos, né? Que oram assim, ó: de fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com quem? E com os povos de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo a quem versículo 27, olha só. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se contra os gentios, com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade, para conspirar com o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Versículo 28. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade havia de si, de antemão que ia acontecer. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que ia acontecer. Que antemão acontecesse. Atos capítulo 4, versículo 27 e 28. Deus poderia de uma forma dominar facilmente a Satanás, mas não fez, porque a morte de Jesus era o plano para nos trazer a salvação de um mundo pecaminoso. Depois ele nos transformaria como descendentes de Cristo como descendentes de Cristo E por que ele não entrou contra esses homens? Porque Deus não exterminou eles? Porque era Então cutuca o irmão que está do teu lado e diga assim: a morte de Jesus mostrou o que a humanidade ama e o que ela precisa. Ela ama o pecado, repita comigo, o ódio, e se for preciso, os homens se entregam a Satanás e aos seus demônios, em nome de Deus ainda, né? Em nome de quem? Para alcançar os seus interesses pessoais. E a morte de Cristo mostrou a condição caótica desse mundo. Usava o poder em nome de Deus para fazer o ego da sua vontade, e mostrou que o mundo está totalmente caótico, o mundo totalmente sem Deus, porque está cheio de Judas Iscariote aí fora, dizendo ter revelação, dizendo ser servo de Deus, mas são Judas Iscariote, seguindo seus cursos, seus desejos naturais, e não fazendo a vontade do Espírito de Deus. Sabia tudo o que iria acontecer e poderia ter planejado parar tudo, mas não o fez. O próprio Cristo foi rejeitado, odiado, traído, negado, condenado, cuspido, chicoteado, zombado, perfurado, pendurado na humilhante cruz
e assassinado. O próprio Cristo contemplou o que esse mundo quer, mas Deus mostrou o quanto nos ama, porque Cristo morreu por nós quando vivíamos no pé. Romanos 5,8 diz: mas Deus demonstra seu amor por nós, por Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Ao terceiro dia Jesus ressuscitou cheio da glória, isto é, cheio do poder e perfeição da morte. Veio a vida verdadeira, da humilhação veio a exaltação, das trevas ressurgiu a luz. O ódio só fez brotar o amor, perdão e aceitação àqueles que humildemente reconhecem seus erros e se voltam para Jesus. Judas gerou seus descendentes e eles crescem numericamente de modo espantoso. Deus não irá deter esse crescimento da linhagem da descendência de Judas Iscariotes, pois é uma escolha dos que fogem daquele que morreu na cruz e querem praticar todo tipo de maldade. Eles chegam a transformar a igreja, de Cristo em um negócio pessoal para tentar alcançar dinheiro, trabalho, e motivos pessoais. Eles serão julgados no momento certo, porque Jesus disse acerca dos últimos dias, como diz em Mateus capítulo 24, versículo 12: a maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos se esfriar. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriar. Versículo 13: mas quem ficar firme até o fim será o quê? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Judas Iscariotes tem gerado um monte de descendentes do seu bel prazer, da sua vontade, dos seus desejos. E Cristo também tem gerado o seu descendente, a sua linhagem. Jesus gerou descendentes. Qual é o descendente de Jesus? Os que estão dispostos a vencer as influências do Deus desse mundo. João escreveu: o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam, porém aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. 1 João capítulo 2, versículo 17. Vamos ver? O mundo e a sua cobiça, repita comigo, passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece. A linhagem de Judas Iscariote vai passar, porque o mundo e tudo que há no mundo será o quê? Destruído. Mas só permanecerá eternamente, oh aleluia, aqueles que reconheceram Cristo como teu único Senhor e Salvador. Esses serão, receberão corpos glorificados, serão transformados de glória em glória. Esses viverão eterna. Passaram da morte para a vida. O mundo e a sua cobiça passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para. Cutuca o teu irmão e diz assim: você não está na sua cobiça não, né, meu irmão? Olha para ele e diz assim: você não está buscando os seus interesses pessoais. Olha para ele e diz assim: você já morreu para si mesmo, né? Eu quero acrescentar um versículo sempre lido aqui, 2 Coríntios 5,15. Ele morreu para todos, para os que vivam ou não vivam, mas para si mesmo, mas sim para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Bispo, então isso significa que eu não posso ter nada, amado? Não é isso. A Bíblia testifica: buscar primeiramente o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. A palavra de Deus diz: se ouvirdes a minha voz, tendo cuidado de guardar todos os meus mandamentos que hoje te ordeno, então será abençoado no campo, na casa, por onde for você será abençoado.
Você comerá o melhor dessa terra. Mas não você vindo com interesse comum, né? Você sendo como Judas Iscariote, né? Que Deus levantou você para um propósito, mas você está buscando outro. Então, toma cuidado, que aí você vai acabar quebrando a cara, amado. Em Mateus capítulo 22, versículo 14. Mateus capítulo 22, versículo 14. Diz assim: pois muitos são chamados, mas poucos são o quê? Eu fico associando a ideia do verso que nós vimos. Uma verdade dita por Jesus que deveria fazer a humanidade tremer. Por que deveria fazer a humanidade tremer? Pois muitos são convidados, a linguagem de hoje diz. Muitos são convidados, mas poucos são os Agora, quando tu com o teu irmão e diz assim: convidado a vir para a igreja, eu sei que você já foi, meu irmão, porque você está aqui. Agora olha para ele e diz assim: você é um escolhido de Deus? Você é um escolhido de Deus? Ou ainda você está buscando prazer, os desejos pessoais? Você é um escolhido de Deus. Muitos se aproximavam, mas Jesus escolheu os discípulos e apóstolos. Chegou para Simão e disse: abandona, vem, né? Mateus, abandona, vem. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si. Amado, nós estamos aqui nessa noite reunidos a um convite do Senhor. Mas a quem Ele escolherá nessa noite? Aquele que se esforça em obedecê-lo? Aquele que deseja fazer a sua vontade? E aquele que crê nele verdadeira? Romanos capítulo 16, versículo 17 e 18. Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles. Afastem-se deles. É a Bíblia que está dizendo. Aquele que não está seguindo mesmo, afaste. Aquele que não quer servir a Deus, irmão, que saiu com ladainha, aquele que você está vendo que é da descendência de Judas Iscariotes, que se você analisar o livro de Judas, só tem um capítulo, antes de Apocalipse. A Bíblia diz: difamam e denigram as autoridades superiores, não aceitam, né, ser subordinados, não aceitam ser submissos. A esses está reservada a negruma das trevas, a escuridão, a destruição. Romanos capítulo 16, versículo 17 diz: recomendo-lhe, irmãos. Olha, veja só que o apóstolo Paulo, ele não está dizendo gentios, ele está dizendo irmãos. Então olha para o teu irmão e diz assim: eu te recomendo, meu irmão, que tome cuidado com aquele que está tentando causar divisão na igreja e coloca um obstáculo ao ensino que você está recebendo. Afastem-se dele. Sabe quem é aquele que não, aquela igreja é muito rica, não é? Amado, só não permanece aquele que quer fazer a vontade dele, aquele que não entendeu a Cristo. O Senhor disse para mim: meu servo, eu trouxe você a essa cidade para fazer a diferença. Sabe por quê? Há muita libertinagem, havia muita libertinagem nessa cidade. Eu vejo pessoas dizendo: eu conheço aquele pastor. Como eu hoje escutei na casa da irmã, que uma que se diz pastor aí, diz assim: aquele irmão lá era do tempo da igreja do pastor Nelson. Nem aqui eu estava.
Sandra, eu era da época do pastor Nelson. Deus me trouxe aqui para fazer a de fé. Pode tacar pedra, pode tentar falar mal, pode tentar juntar acusação contra mim formal, pode tentar fazer o que você quiser, amado. Sabe por quê? Cada vez mais eu me regozijo em ser açoitado, chibatado, apedrejado pelo nome do meu Senhor e Salvador, que é Cristo Jesus. E a palavra de Deus diz que bem-aventurado quando vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo disserem todo mal contra vós, regozijai e exultai, porque grande é o vosso galardão no... Aí tem aqueles que querem viver na libertinagem para falar, não é bem por aí, não pode seguir a Bíblia no pé da letra assim não, que não vai seguir, vai assistir novela, revista em quadrinho, é isso? Hã? É isso? Vai ficar vendo o jornalzinho, é isso? Vamos lá, versículo 18, diz o que? Pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, no Senhor, mas a seus próprios apetites, mediante palavras suaves e bajulação, engana o coração dos ingênuos. Aí, sabe o que ele veio? Ele veio, não, aquela igreja lá é muito rígida, vem para nossa igreja que você vai ver como Deus vai ter. Deus tem um ministério muito grande para você, viu? Lá você vai ver só, lá você vai ser uma obreira, Deus vai te usar, né? Vem. Lábios bajuladores, espíritos enganadores, né? Que vem com suaves palavras de bajulação. Aí você, é verdade, é verdade, e acaba saindo do propósito de Deus. Aí está lá, vê que a vida perece, né? Rosana Carline, desperta aí, faz favor, vem aqui na frente, filha. Se você não der esse testemunho hoje, você não sai daqui da igreja, né? Vem cá, filha. Em nome de Jesus, vamos receber, dando uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Vem cá, filha. Bispo, o Senhor me envergonha, né? Vem cá, abençoado. Glória a Deus. Uma certa feita eu cheguei lá atrás, hoje não, hoje é uma benção, mulher de Deus, mas lá atrás ela abriu um negócio, um estabelecimento, e eu cheguei e disse para ela que algo que ela estaria fazendo é errado. E chegou uma outra que se diz pastora e disse que, o que para você? Que não tinha problema de eu vender, porque não seria eu que estaria bebendo, eram as pessoas que estariam bebendo. Aí eu disse para ela, né? Falei, filha, você vai perecer, porque você está contrariando a palavra de... O que aconteceu na sua vida, Rosana? Acabou tudo, acabou naquela época o meu sonho, tudo que eu tinha conquistado, quase que acabou com o meu casamento e foi a ruína. Endividou você também? E muito, até hoje eu tenho conta ainda para ser paga daquela época. Daquela época. E hoje você segue, filha? Hoje você segue outra voz? Vamos dar uma salva de palmas, Senhor Jesus. Sabe o que isso significa? Lá atrás, né? Ouviu, vamos. Ainda titulou ela como o quê? Missionária, foi isso? Falou ainda que ela ia ser missionária, né? Porque é assim, amado. Lábios, né? Olha só, que engano. E muitas vezes engana o coração dos ingênuos. Uma vez eu escutei de um irmão dizer assim, engraçado, ninguém vai falar mal da igreja para mim. Na minha casa também não vem, irmão. Ninguém vem tomar cafezinho com o bispo. Ninguém vem falar da palavra de Deus com o bispo. Por quê? Né? Vai tentar catar aquele que não tem muito conhecimento, para tentar deturpar ele. Mas o bispo ninguém vem. Ninguém tenta enganar, né? Pois essas pessoas não estão servindo a... Então olha para o teu irmão e diz assim,
não serve a Cristo, meu irmão. Não serve a Cristo. Amém? O apóstolo Paulo diz: cuidado, pois como o Espírito de Deus entrou em Maria e gerou o Rei dos Reis, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe, que é Jesus, Satanás fará o mesmo. Ele no momento oportuno tentará dominar os filhos da desobediência, para fazer o contrário do que Jesus é. Esse processo continuará até que o anticristo seja gerado e governe esse mundo, pelo poder da sua maldade, pois o anticristo será um dos descendentes de Judas Iscariotes. A Bíblia diz: Judas Iscariotes era filho do diabo, pela sua desobediência. E o anticristo será o que? Filho do diabo. Tome cuidado. Jesus Cristo diz: dentro da igreja há o trigo, mas também há o joio. Há o peixe bom, mas também há o peixe ruim. Não deixe se enganar pela aparência. A Bíblia diz e mostra para você que você não deve olhar para esse irmão que está do teu lado. A Bíblia diz que você só deve ter um alvo dentro da igreja: imitar a fé do seu pastor. Hebreus 13:7. Somente a fé do seu pastor atendendo para a maneira dele de ser. Não está mandando você atentar, para Cássia, não está mandando você atentar para Adriana, não está mandando você atentar para Luzinete, para o Reginaldo, não. Está mandando você atentar para o seu pastor. Então tome cuidado, amado. Nós vemos que Deus, eu oro para que Ele abra os nossos olhos nessa noite, para que sejamos descendência de Cristo. Para isso é necessário atentar seriamente ao conselho que o apóstolo Paulo dá em Romanos 12:1. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam. Aí diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhe pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que esse é o culto racional de Versículo 2: não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixe que Deus o transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Essa é a Bíblia atualizada de hoje. Lá diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de. Não se molde nos padrões dos Judas Iscariotes. Você deve se moldar nos padrões de Deus, da vontade de. Olha só, perceba que no final do verso 2, Paulo diz: aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele, experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de. Então vamos ver, traduzindo para os dias de hoje: fazer a sua vontade. Olha só, fazendo a sua vontade, preste bem atenção, aquilo que é bom, perfeito e agradável. Agora olha para o teu irmão e diz: você tem feito o que é bom, perfeito e agradável? Agora, para finalizar essa mensagem, só para você entender, Mateus capítulo 16, versículo 25: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrar. Os descendentes de Judas experimentaram um vazio mortal e a própria morte, a separação interna de Deus. Os descendentes de Jesus Cristo terão a vida verdadeira, pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo por causa do Evangelho,
esse terá a vida verdadeira. Então, quem quiser salvar a sua vida, deve perder, por amor ao Evangelho. Bispo, o senhor tão jovem, 16 anos, quantas coisas o senhor perdeu? Gabi, o diabo chega, você é adolescente, você fica indo para a igreja, casa e igreja, você está perdendo toda a tua infância, toda a tua juventude, você tem que curtir, você tem que passear, você tem que fazer isso, né? Oferecendo todas as coisas desse mundo. Grava, jovens, aquele que perder a sua vida, achá-la, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, encontrará a vida eterna. Se coloque de pé, igreja, em nome de Jesus.